E aí, meu povo, bem-vindos, né, ao canal da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora. Estamos começando mais um Dedcast, né, um podcast do Departamento de Evangelização do Jovem. Eu sou o Marcos. E eu sou a Amanda. E, gente, o nosso último episódio do Dedcast, a gente falou sobre astrologia, né, e previsão do futuro. Foi um episódio muito legal, onde a gente conversou com a Thaís e com o Israel. Foi muito legal mesmo a conversa, deu pano pra manga a discussão. E se você ainda não ouviu, já salva na sua lista para ouvir depois deste. Bom, já é hora de falar do nosso assunto desse mês, né, Marcos? Isso aí. O que a gente tem para hoje aí? Fala você. Então, chegamos no mês de dezembro e sabemos que esse mês ele é considerado especial por todos os cristãos. E, por isso, a gente vai falar sobre ele, Jesus. É verdade. Amanda, as religiões cristãs, né, elas assim, podem até discordar em vários pontos, né, às vezes, sei lá, sobre as vivências, né, ou palavras, né, que Jesus disse, né, mas ninguém duvida, né, ou questiona, né, de qualquer forma, a envergadura moral dele, né, ou o valor dos ensinamentos dele, né? Exatamente, e por isso que nesse podcast vamos comentar um pouco sobre alguns aspectos da vida e dos preceitos deixados pelo nosso mestre. E para isso, a gente vai receber dois convidados. O Emanuel, trabalhador do Grupo de Estudos Espíritas Garcia e da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora, e o José Augusto, que é trabalhador do Centro Espírita Fé e Caridade, e também da Aliança Municipal Espírita. Sejam bem-vindos, Emanuel, José Augusto. A gente está muito feliz em receber vocês tudo desse mês. Bom, então, primeiramente, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui participando da discussão desse tema tão maravilhoso que é Jesus e o Natal. E já aproveito para deixar o meu abraço carinhoso e apertado a todos aqueles que vão nos acompanhar nesse estudo. Um abração a todos. Bom, eu agradeço de coração esse convite do DEG para participar desse momento muito gostoso e abraço também carinhosamente aqueles que vão escutar o nosso podcast. Legal. Gente, vamos começar então, né? A doutrina espírita, né? A gente sabe que é uma doutrina cristã e que ela tem laços bem próximos, né? Que ela tem uma relação bem estreita com a ciência. Sendo assim, né? Existem evidências históricas, né? E científicas de que Jesus realmente existiu, e a data que a gente comemora o Natal, ela, né, é cientificamente comprovado como sendo assim uma data real ou até próxima do nascimento dele? Então, Marcos, eu vou começar pela primeira parte da sua pergunta. Se existem evidências históricas e científicas que Jesus realmente existiu. Existem, sim, documentos sobre o Jesus histórico. Esses documentos, eles falam direta e indiretamente da pessoa de Jesus. Então, para citar algumas referências de Jesus histórico, Públio Cornélio Tácito, na revista Análise, ele menciona a condenação de Jesus, né, no reinado de Pôncio Pilatos. Depois, se nós avançarmos um pouquinho e formos para os anos 38 e 100 depois de Cristo, a gente vai ver que o historiador Flávio Joséfo, na verdade, ele registrou um importante panorama do judaísmo no século I. Vamos citar duas obras de Flávio Joséfo: A Guerra dos Judeus, né, e Antiguidade Judaica. Mais ainda, Plínio o Jovem, que viveu entre 61 e 114 depois de Cristo, foi orador, jurista, político e governador da Bitínia, também fez referência a Jesus. Então, só para citar três bases históricas da antiguidade que fazem referência a Jesus. Se a gente observar, mesmo nos dias de hoje, os historiadores confirmam esses pressupostos históricos. Por exemplo, Henri Bugalho, né, no seu livro O Rei dos Judeus, a gente observa na descrição do livro que ele escreveu esse livro com o projeto de lançar uma nova visão, acompanhando de perto as principais descobertas historiográficas sobre Jesus. Então, a gente observa desde a antiguidade até hoje, né, os
pesquisadores estão fazendo menção a esse Jesus histórico. Essa pesquisa sobre Jesus histórico, ela não começou imediatamente no século I. Na verdade, ela teve início no século XVIII, né, e se desenvolveu até os dias atuais. Então, essa pesquisa sobre Jesus histórico, ela está preocupada em reconstruir os fatos históricos de Jesus, né? Jesus, a pessoa, né? E não de discutir as afirmações dogmáticas ou a fé das igrejas. Então, se a gente for fazer um resumo, a gente pode buscar o professor André Chevitarese, que é professor de História da UFRJ, né? E um dos autores do livro Jesus Histórico, uma brevíssima introdução, que ele diz o seguinte, textualmente, citando ipsis literis o André Chevitarese: quem duvida do Jesus histórico apresenta mais motivações ideológicas do que históricas, uma vez que há, sim, provas da existência de Jesus. E ele acrescenta que Jesus é tão histórico quanto ao imperador Tibério. Então, isso aí nos dá bases para falar sobre Jesus histórico, né? Agora, passando sobre a data que nós comemoramos o Natal, se é uma data real ou aproximada do nascimento do Cristo. Sem dúvida, é uma data aproximada. A gente precisa lembrar que os evangelhos não fornecem datas precisas, né? Tanto o evangelho de Lucas quanto o evangelho de Mateus falam apenas que Jesus nasceu durante o reinado de Herodes. Isso provavelmente situa o nascimento de Jesus entre os anos 6 e 4 a.C. Então, não tem uma data com certeza. O que a gente observa é que essa data de 25 de dezembro ela foi retirada de uma festa pagã muito popular existente em Roma, na Antiguidade, cuja finalidade dessa festa pagã era homenagear o nascimento do Sol Invictus, o deus Sol, né, que era considerado a primeira divindade do Império Romano. Então, a Igreja, com o objetivo de concorrer com essa festividade mundana e com o triunfo do cristianismo séculos depois, utilizou essa data para comemorar o nascimento do Cristo. Então, é isso um resumo dessa história que você me perguntou. É legal ver esses dados históricos todos, né? E você vê que é uma pesquisa mais científica mesmo, igual você falou, né? Que não é uma coisa ideológica, né? Que às vezes a pessoa que está querendo provar que Jesus não existiu, ou coisa assim, não está usando a ciência, né? Não está usando os recursos, né, que eles usam lá de historiadores, né? Para tentar provar ou não ele. Bem legal mesmo. Então agora vou direcionar aqui uma pergunta para o José Augusto. Então, qual o significado do Natal e da história de Jesus para nós espíritas? Bom, meus amigos, então vamos lá. Como o próprio Kardec ele falou várias vezes que a doutrina espírita é uma doutrina cristã, né? A moral espírita é a moral do Cristo. Então, isso nos remete a pensar que antes de espíritas, nós somos cristãos. E como todo cristão, a gente acaba participando, né, de toda essa cultura, principalmente no Ocidente, que as religiões cristãs, que já estão aí há mais tempo do que nós, como a própria Igreja Católica, né, de comemorar o Natal, que é a data onde a gente celebra o nascimento de Jesus. E para as religiões cristãs, principalmente no Ocidente como um todo, essa data ela é de extrema importância, uma das datas mais importantes que a gente tem. Porque é justamente um momento onde nós somos chamados a refletir sobre a chegada do Cristo na Terra. E a gente, quando começa a estudar o Evangelho, quando nós nos aproximamos cada vez mais desse Jesus, a gente vê o quão importante foi a vinda desse Espírito para nós, porque ele veio justamente trazer para a gente o roteiro seguro que garante a nossa felicidade, que nos faz pessoas melhores. Então, celebrar o nascimento de Jesus, ele é fundamental para todos nós, ele é de extrema importância, principalmente para nós, doutrina espírita. Porque o Cristo, se a gente vê a história, os ensinamentos dele, não dá para questionar, como já foi falado,
a questão moral de Jesus. Né? Ele veio realmente, é o único Espírito que chegou e ele dividiu a história em dois, tamanho a sua importância. Né? A gente vê que todo o Espiritismo que a gente estuda, ele é baseado no Evangelho do Cristo. Ele nos chama a praticar e a vivenciar esse Evangelho, porque ele de verdade que vai garantir para nós a nossa felicidade. Então a história de Jesus para nós, ela é fundamental a gente conhecer, a gente estudar. O que a gente precisa hoje é trazer o Cristo para o nosso dia a dia, é trazer o Evangelho de Jesus, né, para nossas práticas diárias. E o Natal ele abre essa oportunidade, onde as pessoas de uma maneira geral refletem, pensam mais sobre Jesus, se aproximam mais dele. Né? Vários espíritos, eles relatam que até a psicosfera do planeta Terra, na época do Natal, ela se modifica, ela se torna mais leve. A gente vê, várias pessoas comentam, e a gente mesmo percebe que as pessoas, de uma maneira geral, quando chegam no Natal, elas se tornam mais sensíveis, elas se abrem mais ao amor, à generosidade, à prática do perdão, elas doam mais. Então, é um momento onde é notório que as pessoas elas se abrem mais à prática do amor. E disso já faz essa data uma data muito especial para nós. É natural que muitas pessoas hoje fazem críticas ao Natal, e são críticas bastante pertinentes, porque essa data que é tão especial para os cristãos vem se convertendo somente na troca de presentes, no momento da ceia, comidas, bebidas, festejos, né? E o personagem principal, que é o Cristo, ele acaba ficando esquecido. Né? A gente vive numa sociedade de consumo, onde muitas vezes, nesses últimos tempos, o Natal ele vem se resumindo nessa troca de presentes pura e simplesmente. A gente gostaria de abrir um parênteses que não é uma crítica a essa troca, a gente sabe, né, que o trocar presentes também é importante, também é legal, a gente gosta, nos deixa feliz. E se a gente pensar, a troca de presentes é um meio da gente homenagear o outro, mostrar o quanto ele é importante para nós. E a gente sabe que é através do outro que a gente chega ao Cristo. Jesus mesmo falava, né, que quando fizerdes a um destes pequeninos, é a mim que o faz. Então, a troca de presentes também tem esse simbolismo legal, né, de você privilegiar o outro, de mostrar ao outro quanto ele é importante. Mas agora, transformar um Natal só nessa troca de presentes, aí é um grande equívoco. É algo que a gente precisa de repensar. E hoje a importância do presente está ligado muito ao valor monetário que ele tem. E a gente sabe que o Natal nos chama a ir muito além disso. Né? Então, são críticas e são questões que a gente deve refletir muito. Outros, eles questionam que no Natal, geralmente, as famílias se reúnem. Mas tem gente que fala assim, poxa, mas a minha família só se reúne no Natal, e durante o ano é só confusão, desentendimento, briga, como se isso fosse só hipocrisia. É claro que a gente pode fazer uma análise dessa situação, como a gente faz daquela do copo meio cheio e meio vazio. A gente pode olhar o lado positivo ou pode olhar só o lado negativo. Talvez seja interessante que pelo menos um dia do ano a gente tenha essa oportunidade de todos nós reunirmos. É melhor do que não ter nenhum. E se a gente pensar quantas coisas legais acontecem nessas confraternizações de natais, quantas pessoas se sensibilizam, quantas pessoas reatam amizades, reatam relações, então a gente vê que o Natal realmente é uma data muito especial, é uma data que dizem que é mágica, porque nos permite essa abertura ao amor, à bondade, à reunião, à generosidade, ao diálogo. E é uma data tão especial e tão legal que muita gente fala assim, poxa, o legal seria se o Natal fosse todo dia. Então a gente vê como é que essa data é tão importante que a gente gostaria que ela tivesse presente em todos os dias de nossa vida. E é por isso, por celebrar a vinda de Jesus à Terra, por nos tornar mais próximos de Jesus, por facilitar que tantas pessoas se reúnam, né, se solidarizem, se amem, se perdoem, é que o Natal é tão importante também para nós espíritas. Sim. José Augusto, é legal que você falou essa questão de como é contagiante, né, o Natal e tudo, e a gente vê que muitas pessoas que nem cristãs ou nem espíritas também são, como elas também são contagiadas por essa energia de tão contagiante, né, que Jesus é. E provavelmente até que, conforme Emmanuel disse, apresentam ideologicamente questões para comprovar que Jesus não existiu, elas se contagiam também por essa energia, por essa união que a gente vê, né, que existe na época do Natal. Isso é muito, muito lindo, muito tocante.
vamos falar um pouco sobre algumas passagens, né, de Jesus, né, nas próximas perguntas. Eu não sei se você já ouviu alguém dar essa desculpa, né, às vezes, que a pessoa às vezes fica um pouco nervosa, né, tem uma discussão às vezes mais acalorada, assim, né, fica com a cabeça quente, né, e aí às vezes a pessoa dá essa desculpa, né, que não, até Jesus fica nervoso às vezes, isso fazendo uma referência, né, aquela passagem está no versículo 12, né, do capítulo 21 do Evangelho de Mateus, em que Jesus expulsa, né, os comerciantes do templo, né? Como é que o Espiritismo enxerga essa passagem? Então, Marcos, esse é um daqueles temas assim, um pouco polêmicos, né? Porque justamente quando a gente fala dessa passagem, né, da expulsão dos vendilhões do templo, ou da purificação do templo, muitas pessoas já imaginam Jesus assim, irascível, nervoso, chutando mesa, cadeira, dando tapa nos outros, tocando os animais, né? E a gente percebe, né, mesmo quem não tem essa intimidade com Cristo, que essa versão ela é muito dissonante, né, com aquela postura que a gente tem de Jesus, de um espírito que nos chama a mansidão, nos chama a ser pacífico, a perdoar, a ser misericordioso. Então é uma imagem que não bate muito com a ideia que a gente tem de Jesus, enquanto um espírito superior, puro, né, dessa envergadura tão grande. E principalmente depois que a doutrina espírita vem trazer para nós, principalmente, a hierarquia dos espíritos, né? E aí Kardec coloca Jesus como esse espírito puro, espírito superior, e ele fala das características desse espírito, que ele já venceu as paixões humanas, né? Ele já venceu esse terra-terra. Fica mais difícil para a gente visualizar esse Jesus cheio de raiva, irascível, quebrando as coisas, né? Derrubando as coisas no chão. Então fica uma coisa que não tem muito sentido. E aí, se a gente começar a refletir nesse ponto, algumas questões interessantes. Se a gente pensar, por que a gente fica com raiva diante de uma situação? Por que a gente se vê tomado de ira? Primeiro, porque a gente não tem esse autocontrole ainda sobre nós mesmos, né? Então, de repente, acontece algumas situações que faz com que a gente perca a cabeça. Tem indivíduo, às vezes, que ele fica tão nervoso que ele fala, poxa, eu não sei por que eu fiz isso, eu não sei o que aconteceu comigo. Quer dizer que ele perde completamente o controle de si. E muitas vezes a gente usa essa raiva, essa ira exacerbada, para poder intimidar o outro, para coibir o outro, para amedrontar o outro. A gente vê isso acontecer muitas vezes com os pais diante dos filhos, né? Eles se tomam daquela raiva para poder, às vezes, intimidar o filho, fazer com que o filho pare de fazer determinadas coisas. E se a gente pensar em Jesus, ele não precisava disso. Primeiro, Jesus ele tinha total controle sobre si. Então ele controlava suas emoções, ele controlava as suas paixões. E outra, Jesus ele não precisava de usar a ira e a raiva para poder inibir e coibir o outro. Agora, fato é, né, que Jesus ele chegou ali no templo e ele repreendeu com energia aqueles que faziam ali do templo um lugar de comércio, que fazia da casa de oração, da casa do Pai, um lugar de comercializar coisas santas. E Jesus repreendeu com muita firmeza, com muita energia. E se a gente imaginar um indivíduo da envergadura do Cristo, com a evolução que ele tinha, o magnetismo que emanava dele é algo que a gente talvez não tenha condições de mensurar. Então é natural que quando ele repreendeu com firmeza, muitos daqueles que estavam ali se sentiram amedrontados diante daquele magnetismo, né, que o Cristo emanava. Se vocês quiserem ter uma noção um pouquinho disso, de como era essa presença, como Jesus impactava as pessoas, no livro Há 2000 anos, quando o senador Públio Lentulus, né, que é uma das encarnações do Espírito Emmanuel, né, um mentor do nosso querido Chico Xavier, e que ele narra o encontro dele enquanto senador, orgulhoso, né, um indivíduo cheio de si. Ele vai buscar o Cristo para tentar a ajuda para sua filha que estava doente, e Jesus vai ao encontro dele, e ele estava sentado, e quando Jesus se aproxima, ele diante do Cristo, ele se vê tão impactado, que ele não consegue verbalizar. Ele tenta se levantar, ele não consegue. Tamanho era o impacto da figura do Cristo diante dele. Ele, um senador romano cheio de orgulho, e assim, e ele ficava naquela guerra mental diante do diálogo, né? Como eu ser humilde, como é que eu fico nessa postura diante desse carpinteiro, esse homem simples? Mas ele ficou tão impactado pela figura do Cristo que ele não conseguiu nem se levantar. Então isso mostra o quanto Jesus impactava as pessoas, como esse magnetismo dele era muito forte. O espírito Joana de Ângeles, ele fala para nós que ninguém ficava indiferente ao Cristo.
ou amavam ou detestavam, mas ninguém conseguia ficar indiferente à figura dele. Tamanho, né, esse impacto que ele causava nas pessoas. Então é natural que ali, ele diante daquela situação, que ele vê que era grave, porque as pessoas estavam mercantilizando as coisas sagradas, ele foi muito enérgico, muito firme, e talvez muitos se amedrontaram. O Haroldo Dutra, que é um profundo estudioso, né, do Evangelho de Jesus, e principalmente do Velho Testamento, é interessante que a gente vê que o estudo do Velho Testamento ajuda muito no entendimento do Novo, é dizer que no Velho Testamento havia uma prática onde os profetas eles encenavam, eles faziam uma encenação para levar ensinamento de algo importante. Então, que ele, no entendimento dele, de muitos estudiosos, ele viu que ali Jesus ele fez uma encenação, que ele derruba algumas mesas, ele toca alguns animais, mas nada com essa agressividade, era mais para encenar e mostrar àqueles que ali estavam que o que eles estavam fazendo era muito grave. Até porque ele chama a atenção de uma coisa muito importante, ele fala que o templo de Jerusalém era algo enorme. Aquele lugar, aquele mercado, tinha muita gente. E tinham muitos soldados. Eles tinham uma guarda própria de muitos, né, de muitos policiais. Então, se Jesus fosse ali violento, ele naturalmente seria preso quase que imediatamente. Então, essa violência que as pessoas têm, muitas vezes é uma interpretação equivocada. Agora, é claro que fica uma mensagem muito clara para nós, que Jesus ali mostrou que comercializar as coisas divinas é algo inadmissível, tanto naquele tempo quanto nos dias de hoje. Por isso que a gente tem muito caro para nós aquela máxima, dai de graça o que de graça recebeis. Porque o que a gente não pode fazer é comercializar as coisas de Deus de maneira nenhuma. Então essa mensagem fica muito clara e ela deve ser guardada com muito carinho no coração de todos nós. Eu fico só imaginando, na verdade eu não sei nem se eu consigo imaginar, né, essa presença que ele devia ter, né, essa coisa diferenciada de só você chegar no lugar, né, sem falar nada, já dá esse impacto nas pessoas, né, se ele falasse, então, né, dependendo do que ele falasse, qualquer coisa, aquela coisa, né, eu esqueci qual é o nome da música, né, mas que nem... ninguém resiste ao seu chamado. Não tem como existir, né? E eu acho também, né, não sei se eu posso estar errado, né, mas é uma coisa também, né, do entendimento dele ali, né, a gente, tentar dar um exemplo aqui, talvez um pouco bobo, mas a gente não fica nervoso, né, não fica com raiva de um bebê, né, de um recém-nascido que faz alguma coisa errada, né, a gente às vezes tenta repreender ou alguma coisa assim, mas a gente compreende a situação daquela criança, daquele bebê que não tem entendimento, né, a gente não fica nervoso com ele, a gente não briga com ele. Então eu imagino que às vezes Jesus olha para a gente com esses mesmos olhos, né, de um pai ou de uma mãe, né, que está olhando ali aquele bebê fazendo aquilo que ele não sabe, não entende nem o que ele está fazendo direito, né? E não tem como ele ficar com raiva, né? Eu acho que é uma coisa também de a gente às vezes, né, todos nós talvez, né, muitas vezes a gente tenta, sei lá, humanizar muito, aproximar, né? Em vez da gente se aproximar de Jesus e de Deus, né? A gente tenta aproximar eles da gente, né? A gente humaniza muito eles, de tentar colocar sentimentos de, não, eles também ficam com raiva, ou, eu fiz isso daqui, nossa, fica com vergonha às vezes de fazer uma prece, fica com vergonha de pedir alguma coisa, de pedir perdão, como se a gente pensasse que eles julgassem a gente, né? Aos mesmos olhos que uma outra pessoa qualquer nos julgaria, né? De às vezes desaprovar, sabe, de ter sentimentos mais negativos, sabe, e eu imagino que é muito amor e compreensão do lado deles, né, na condição que a gente está, né, evolutiva, na condição que a gente está, né, dos erros que a gente comete na nossa vida, né. Não, com certeza, Marcos. Eu acho legal, assim, um desses equívocos que muitas vezes a gente comete é projetar as nossas imperfeições no divino. Né? É natural, igual você falou, a gente tem uma ânsia muito grande, né, de entender Deus, de compreender Jesus, né, de trazer eles para próximo de nós. É uma necessidade que a gente tem, porque a gente está mergulhado nesse divino, só que na realidade a gente ainda não tem uma inteligência capaz de abarcar o que é Deus, né, em toda a sua perfeição. A gente ainda não consegue nem compreender a psicologia do Cristo, né, porque são anos-luz à nossa frente. Então, muitas vezes, nessa tentativa desesperada de nos aproximar deles, a gente acaba projetando neles os nossos equívocos, os nossos vícios e as nossas paixões. E a doutrina espírita ela vem com muita riqueza, né, com muita sabedoria nos socorrer.
mostrando, nos ajudando a entender um pouco mais Deus, como ele atua, como ele age, a entender Jesus, esse espírito puro, como é que ele pensa, e aí vem o nosso socorro, evitando com que a gente projete neles, né, nesse divino, essas paixões que ainda são muito presentes em nós. Então, a gente tem diversos trechos, né, diversas passagens da vida de Jesus que são muito interessantes. E a gente selecionou mais uma, que é o trecho em que Jesus ora no Getsemane, antes de ser preso. E ele pede a Deus a possibilidade de não sofrer os suplícios que ele sabia que iam vir, né, que iam acontecer. Então, Emanuel, como que o Espiritismo analisa essa passagem? Pois bem, Amanda, você mesmo concluiu a sua pergunta dizendo suplícios que ele sabia que iam vir. E é isso mesmo, porque lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39, a gente encontra a seguinte anotação: Pai, se é possível, que se afaste de mim essa taça, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. Bom, Jesus, nos momentos difíceis, também está nos deixando uma grande lição, a lição de recorrer à oração. E a gente observa, né, que ele pede ao Pai, né, se é possível, mas ele diz, né, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus estava pensando com muito carinho em toda a humanidade, né? Jesus tinha uma enorme compreensão da nossa incompreensão. Então, veja bem, ele reuniu 3 companheiros queridos, Pedro, Tiago e João, trouxe-os para o Getsemane, porque ele sabia que estava se avizinhando o momento em que ele seria preso, avizinhando-se o momento em que ele seria traído por Judas, então era o momento de recolher-se em oração. E trouxe 3 companheiros queridos, falou que ia afastar-se um pouco deles e pediu que eles orassem. Jesus retorna e os encontra dormindo. Afasta-se de novo, volta e eles estão novamente dormindo. Então, isso acontece 3 vezes. Então, veja bem, Jesus está nos dizendo que nós não conseguimos, né, permanecer na oração nem nos momentos mais difíceis. Ele está pedindo que nós recolhamos em oração e está trazendo 3 companheiros muito queridos para nos exemplificar essa tarefa. Porque vejamos bem, um mestre, um espírito da grandeza de Jesus, né, vindo dos páramos celestiais, né, sabia que o seu retorno à verdadeira vida, né, era o cumprimento da missão. Mas, na verdade, Jesus estava com o coração compungido e com extremo amor e misericórdia dos companheiros encarnados que não o compreenderam. E ele observa isso, né, o carinho dele é com esses 3 companheiros para ficar uma enorme lição, né, que quase sempre a gente também menciona equivocadamente, como orai e vigiai. E Jesus não disse orai e vigiai, Jesus disse vigiai e orai. Então é preciso vigiar primeiro e orar depois. Então, é essa observação de Jesus para ficar marcado para todos nós essa vigilância. E a gente pode perceber, né, toda essa compreensão de Jesus em relação à nossa pouca compreensão da vida, né, quando no instante derradeiro, né, da sua desencarnação, né, ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E quando as potestades celestiais se mobilizam, os anjos, naquele momento derradeiro, para prestar todo o socorro e toda a orientação aos companheiros que ali estavam presentes nesse episódio, né? Relata-nos Humberto de Campos que o anjo da caridade, né, chega o ouvido perto de Jesus e ele balbucia, já quase sem voz, né, para dizer:
vá socorrer Judas, que acaba de se enforcar. Então Jesus sabia de todo esse desenrolar, e quando Judas chega, né, no Getsêmani com a guarda para prender Jesus, né, ele se apresenta, né, pergunta se eles estão procurando Jesus, e ele diz: sou eu. Então, assim, é uma lição muito grande para a gente entender a grandeza espiritual desse mestre que desceu dos páramos celestiais para nos ajudar. Então, o que eu creio é que ele deixou para nós lições magnânimas para ficar registradas. É interessante, é como que Jesus, nos mínimos detalhes, ele passava lições, né? Lições pra gente. E muitas vezes a gente fica focando só em determinados detalhes, né? Que não interessam tanto, a gente esquece do valor ali moral que Jesus está passando e tudo pra gente. Muito legal. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre pontos de vista diferentes sobre Jesus que as religiões cristãs têm. Algumas religiões, muitas na verdade, acreditam que Jesus e Deus são a mesma entidade. Então, José Augusto, qual é a relação entre Deus e Jesus para o Espiritismo? É essa também? Não, Amanda. Para nós espíritas, Deus e Jesus são criaturas distintas. Se a gente vê no próprio Evangelho do Cristo, várias vezes, o próprio Jesus, ele deixa bem claro isso. Quando a gente vai lá em João, capítulo 5, versículo 43, ele diz o seguinte: eu vim em nome de meu Pai. Eu venho em nome daquele que me enviou. Várias vezes ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se a gente observar, Jesus aí está deixando claro que ele e o Pai são seres diferentes, né? Quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos, na espiritualidade superior, é: o que é Deus? E olha que interessante, essa pergunta assim, ela é muito trabalhada, né, no modo como Kardec elaborou a pergunta. Porque ele pergunta: o que é Deus? Com isso, o que ele quer? Ele quer tirar essa ideia de personificação divina. Ele quer tirar Deus desse conceito humano que a gente coloca a ele durante muito tempo. Porque se Kardec achasse que Deus fosse uma pessoa, ele perguntaria quem é Deus e não o que é Deus. Então ali ele já começa a quebrar, desmistificar isso, a mostrar que Deus não é um ser como nós, né? É algo que vai muito além da nossa compreensão. E os espíritos, eles respondem que Deus é o que? É causa primária de todas as coisas, né? Inteligência suprema. Porque, como a gente já falou, assim, é muito difícil para nós entender, né, o que Deus é em toda a sua infinitude. Então o Espiritismo já, de alguma forma, ele tenta nos aproximar dele, mas deixando bem claro que Deus, ele não tem essa personificação que é tão comum durante muito tempo. Só que a gente vai ver que a ideia da Santíssima Trindade, ela é muito forte ainda para nós, né? Que Deus, Jesus, o Filho, o Espírito Santo como uma coisa só. Mas a gente observa que isso é muito conflituoso para nós. E a doutrina espírita vem com muita clareza mostrar essa distinção, mostrando que Jesus é um espírito criado por Deus, é um espírito puro, né, que já passou aí por todos os graus da escala evolutiva, e por ser um espírito puro, de tão alta envergadura espiritual, ele está em comunhão com Deus. É isso que talvez gera muita confusão para nós, né? Porque Jesus várias vezes também ele falava: eu e o Pai somos um. Mas não é porque eles são a mesma coisa, é porque Jesus, dada a sua evolução, ele está em perfeita sintonia com Deus, conhece todas as suas vontades, todos os seus desígnios, e aí vem o mais além. Além de conhecer, ele pratica fielmente tudo aquilo que o Pai quer. Então, por isso que às vezes gera essa confusão. A gente acha que Deus e Jesus é uma coisa só. É interessante, na Revista Espírita de fevereiro de 1868, o Espírito São Luís, quando ele fala dos Messias divinos, né, ao qual Jesus faz parte, porque Jesus, ele é o Messias, ele diz que esses Messias, eles compõem, né, um órgão de direção
ligado a Deus. E eles recebem diretamente de Deus as instruções e executam essas instruções. Então, são espíritos muito evoluídos, que estão em perfeita sintonia, né, com Deus, com a divindade. E por isso que gera essa confusão. Mas, embora para nós Deus e Jesus não sejam a mesma pessoa, isso não significa para a gente que Jesus é menor por isso. A gente ainda continua admirando e tendo Jesus como essa referência, com esse modelo, com esse caminho, a verdade e a vida que a gente deve seguir para chegar até a Deus, nosso Pai. Como aquele Espírito que nos inspira, que é o nosso modelo, ao qual a gente deve a todo momento estar importante da gente refletir. Que mesmo para nós, Jesus e Deus sendo seres diferentes, isso não diminui o tamanho e a importância de Jesus para a nossa vida. É muito importante frisar isso mesmo, né? Porque muitas pessoas pensam que por a gente pensar dessa forma, a gente está diminuindo a figura de Jesus, mas não é assim, né? Não quer dizer isso. Para a gente, Jesus é importantíssimo, né? É um exemplo, é guia, então é bem necessário nós lembrarmos dessa questão. Então, além dessas questões, né, de pontos de vista diferentes e tudo, dentro da nossa própria religião existem alguns comentários. Um deles é que Jesus é o governador da Terra. Então, Emanuel, como nós devemos encarar essa informação? Ela passou pelo controle universal dos espíritos e até que ponto também essa informação ela é importante para a nossa evolução moral? Muito bem, Amanda. Bom, vamos começar pelo nosso Allan Kardec, vamos começar pelas obras da codificação. Então, essa informação está no livro A Caminho da Luz, né? É uma informação do Espírito Emmanuel. Mas vamos começar a nossa análise por Kardec. Vamos lá fazer uma análise de alguns textos, começando pelo Livro dos Médiuns. Inicialmente, eu gostaria de dizer que Kardec não escreveu categoricamente ser Jesus o governador da Terra. Isso, categoricamente, como se diz com todas as letras, Kardec não escreveu. Mas vamos fazer uma reflexão. Kardec deixou claro para a gente que há uma governança, que há uma proteção. E como o Zé Augusto mencionou aí anteriormente, né, há um conjunto de espíritos que trabalham, que gozam de suprema felicidade e que trabalham direto com o Criador. Então, eles tornam-se ministros direto do governo do mundo. Vamos ver daqui a pouco onde está isso. Mas vamos caminhando passo a passo. Bom, então vamos analisar uma cronologia antes de chegar em Emmanuel, né, para ver que se essa ideia não brota assim intempestivamente de Emmanuel. Em 1861, né, a gente vai encontrar uma observação. E essa observação, nós vamos descobri-la lá no Livro dos Médiuns, capítulo 4, no item 48. Nesse capítulo 4 da primeira parte, que é intitulada dos sistemas, no item 48, tem o chamado sistema unispírita ou monoespírita. E nesse sistema unispírita ou monoespírita, está dizendo com todas as letras que o Espírito do Cristo que é o protetor da Terra. Então, eu posso dizer, é kardeciano, que o Cristo é o protetor da Terra. Livro dos Médiuns, capítulo 4, item 48. Bom, vamos avançar um pouquinho mais. Na Revista Espírita de 1864, tem um texto mediúnico de Hahnemann, que é o criador aí da homeopatia, cujo médium é o senhor Albert, que ele faz menção tacitamente que o Espírito da Verdade que dirige esse globo. Bom, então, nós estamos tranquilos, penso eu,
para aceitar que o Espírito da verdade é Jesus. Caminhamos para 1868. Lá na Gênesis, no capítulo 11, item 28, está escrito o seguinte: chegados ao ponto culminante do progresso, os espíritos gozam de suprema felicidade. Admitidos nos conselhos do Onipotente, conhecem-lhe o pensamento e se tornam seus ministros direto no governo dos mundos, tendo sob suas ordens os espíritos de todos os graus de adiantamento. Bom, meus amigos, daí, será que dá para a gente depreender que os espíritos, alcançando o ápice da evolução como Jesus, passam a exercer tarefa na direção dos muitos mundos existentes? Como o Zé Augusto mencionou, isso indica ser uma lei de Deus. Para buscar outros momentos em que nós encontramos isso, a gente pode ir no livro Cristianismo e Espiritismo, lá no capítulo 6, Os Dogmas, que está escrito lá do ano de 1898, que Jesus preside aos destinos do globo em que viveu, amou e sofreu, governador espiritual desse planeta. Então é só para fazer uma rememoração histórica de que isso tem embasamento em Kardec. Ele não disse explicitamente que Jesus é o governador espiritual do planeta, mas nós podemos inferir, ou será que não? Será que um espírito, que é o guia e modelo, será que, além de ser protetor, ele pode atuar, um espírito da evolução de Jesus, ele pode atuar na tarefa de direção? Então, diz Kardec que os espíritos evoluídos exercem tarefas na direção dos muitos mundos existentes e que isso é uma lei de Deus. Eu acho que dá para a gente inferir se tem embasamento ou não. Podemos até achar que não é, porque, de fato, essa informação não é importante para a nossa evolução moral, como a Amanda perguntou se isso era importante. Não é. O importante é que a gente siga os ensinamentos de Jesus. Então, vamos lá, a pergunta agora para os dois. Assim, relacionada a um objetivo de vida, que a gente tem. Na verdade, assim, um objetivo para muitas vidas, que é difícil de conseguir em uma só. A gente vê na pergunta 625, do Livro dos Espíritos, a gente aprende que Jesus, é nosso guia e modelo, e como o espírito mais perfeito que já encarnou aqui na Terra, E no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no texto O Homem de Bem, a gente tem ali algumas qualidades, que distinguem o homem de bem, E assim, é uma lista, de qualidades um pouco difíceis da gente obter, assim, uma listinha assim, bem básica, E aí, minha pergunta é a seguinte, José e Emanuel, como que a gente pode encarar, essa lista de qualidades, e nos inspirar também no modelo que é Jesus, mas assim, de uma forma saudável, sabe? Sem a gente se assustar, com aquela lista gigante de qualidades que a gente vê assim, que está muito longe da gente às vezes alcançar, e sem ter essa cobrança exacerbada, sabe? A gente colocar às vezes metas que estão muito fora da nossa capacidade atual, tentando dar um apertado no passo, sabe? Como é que a gente consegue relacionar isso de uma maneira saudável, assim, botar como objetivo de vida? Com relação ao homem de bem, a gente tem que pegar aqueles ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Por exemplo, a doutrina espírita nos alerta que reconhece o espírita pelos verdadeiros esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. Então, o que nós temos que perguntar é se nós estamos fazendo esforços para nos tornarmos melhores. A gente precisa pegar palavras de estímulo na epístola de Tiago,
capítulo 4, versículo 13, né, ele fala: "Ei agora, vós que dizeis amanhã". Então, para a gente se encorajar, né, e ir em frente, né, não adiar o bem que podemos realizar já agora. Mas a gente precisa ter a convicção daquilo que está em fonte viva na mensagem, nos dons de Cristo, que diz assim para a gente com toda clareza: não intente destruir milênios de trevas em uma só encarnação. Então, meus amigos, nós vamos com paciência, dando os passos que já podemos dar, com a certeza que o nosso destino inevitável é a angelitude e que nós vamos construir o nosso caminho paulatino e progressivamente. Nós hoje somos muito melhores do que já fomos ontem e amanhã seremos melhores do que hoje. Sigamos confiantes e serenos na nossa caminhada. Pegando a introdução da pergunta, que você foi muito feliz, esse é um trabalho para várias vidas, hein? Então, assim, eu acredito que duas palavras muito importantes a gente deve ter com relação, né, a esses ensinos, que é seriedade e calma, né? Primeiro, entender que, pelo menos, todas aquelas características, aquelas virtudes, né, que estão expostas lá no item O Homem de Bem, né, é um objetivo, é um projeto ao qual todos nós devemos buscar, devemos trabalhar para alcançar. Mas só que a gente tem que reconhecer, né, os nossos limites, as nossas dificuldades. É claro que é importante também a gente não se deixar cair no comodismo, né? A gente saber que todo trabalho, todo progresso, ele vai gerar um desconforto, né? Que a gente vai ter que sair de uma situação ao qual nós estamos muito habituados, muito acostumados, para fazer algo diferente. Só que esse algo que a gente já está habituado, muitas vezes ele está fazendo mal a nós e mal às pessoas que estão ao nosso redor. Então, todo esse processo de melhoria, ele é desconfortável, ele vai gerar algum desconforto. E a gente precisa enfrentar isso, precisa encarar de frente, precisa abraçar essa tarefa. Mas a gente não pode fazer desse processo de transformação também um martírio, um sofrimento desnecessário. Igual muitas vezes quando a gente quer correr demais, quer dar um passo maior do que as pernas, a gente vê que muitas vezes a gente fica frustrado, fica triste e acaba ficando estacionado. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, conhecer os nossos limites, conhecer as nossas dificuldades, mas entender que essa proposta do homem de bem é uma proposta que é para nós, que ela é viável. Quando a gente vai lá na questão 625, que foi citada, né, que coloca Jesus como o guia e modelo, Kardec ele é muito claro, ele fala que Jesus é o modelo ao qual todos nós podemos aspirar na Terra. Então a gente precisa de ter essa certeza. Jesus é um modelo que eu posso aspirar, que eu posso desejar alcançar, que eu tenho que trazer para o meu dia a dia. É trazer essa presença, essa proximidade com Cristo, para ter essa certeza, entender a seriedade dessa proposta, que todas essas virtudes elas estão ao meu alcance, mas elas têm que ser trabalhadas paulatinamente. Aí, por exemplo, se eu conseguir focar em alguma que eu tenho mais facilidade, me ajuda muito. Né? Às vezes tem determinadas virtudes que são um pouco mais fáceis para mim, para eu estar vivendo ela no meu dia a dia. Então, investir nisso que eu já tenho um pouco mais de facilidade, nessa virtude, vai me ajudar muito, pode acelerar o meu processo. E aí uma coisa muito interessante que as pessoas imaginam que quando a gente está falando desse progresso, dessa melhoria, que a gente vai trabalhar de forma instante cada uma das virtudes. Então agora eu só vou trabalhar a bondade. Nesse momento eu só vou trabalhar a paciência. Agora eu só vou trabalhar a generosidade. Só que quando você trabalha em uma virtude, você pode ter certeza, você trabalha em paralelo várias outras. Então, quando a gente está investindo numa que a gente julga ser mais fácil para nós, a gente vai estar junto trabalhando várias outras virtudes que elas também vão crescendo. E com isso, nós vamos tornando os indivíduos cada vez melhores. E uma coisa que tem me chamado muita atenção, principalmente nos últimos tempos, é que a gente deve valorizar nessas pequenas vitórias, nessas pequenas coisas que a gente considera banal no nosso dia a dia. Então, valorizar esses pequenos gestos de bondade, né, de caridade, de carinho, que a gente pode ter, é fundamental para nós. A gente vai ver que isso faz muita diferença, principalmente no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, na escola, no local de trabalho. Né? Às vezes, escutar o que o outro tem a dizer com atenção, com carinho, por alguns minutos que seja. Falar de maneira caridosa com o outro.
falar de maneira carinhosa, tirar um tempo para sentar com o outro e ver uma televisão, assistir um filme, ou assistir algum programa, mas estar ali junto, pelo menos por alguns minutos, é muito importante. Então a gente vai ver que esses pequenos gestos, né, se calar, às vezes o outro está meio estressado, está meio nervoso, aí ele fala uma palavra mais atravessada, você consegue segurar uma resposta e não aumentar aquela discussão. Dar valor para o outro, valorizar nessas coisas pequenas, simples do dia a dia. Às vezes nessas tarefas diárias, que quando a gente não faz, o outro fica chateado com a gente fala assim, mas isso é tão pequeno, poxa, por que ele se chateia com isso? Então, às vezes, você tirar lá 5, 10 minutos para fazer alguma coisa que a gente não gosta muito, mas que vai evitar que o outro se sinta mal, que o outro fique triste e que ele tem que fazer aquilo por nós. Então, são pequenas coisinhas do dia a dia que, quando a gente para observar, são coisas muito importantes. E o somatório delas faz a nossa vida ser melhor, faz de nós uma pessoa melhor. Então, valorizar essas pequenas coisas, valorizar as nossas pequenas vitórias é fundamental. É dar valor para tudo de bom que a gente consiga, por menor que ela seja. E entender que essas coisas pequenas, elas estão ao alcance de todos nós. Todos nós podemos realizá-las. Talvez essas grandes ações de caridade, de virtude, elas não são ao nosso alcance. Fazer aquilo que o Chico Xavier fazia, o que o Divaldo faz, o que um Gandhi fez, o que uma amada Teresa de Calcutá fez no seu dia a dia, isso são coisas que eu ainda não consigo fazer. Mas essas pequenas vitórias do dia a dia, essas coisas consideradas banais, isso está ao meu alcance. E elas podem fazer da nossa vida uma vida melhor. Eu lembro assim, uma vez eu li numa revista chamada Reader's Digest, essa revista é muito antiga e ela tem grande circulação no mundo inteiro. Um artigo que saiu na década de 50 do século passado, que compilou várias falas e ensinamentos de um médico alemão chamado Albert Schweitzer, um dos grandes missionários que a Terra já conheceu. Quem não conhece muito sobre esse espírito, vale a pena pesquisar, porque é maravilhoso. E nessa compilação, que foi tirada de uma série de palestras e conferências que ele fez nos Estados Unidos naquele ano, tem uma frase lá dele que me marcou muito. Ele fala o seguinte: o ser humano passa pela vida de olhos fechados. Tão logo abrisse os olhos, veriam que aqueles ao seu redor precisa dele nas coisas mais insignificantes e não naquilo que ele considera grandioso. Então, valorizar esses pequenos gestos, essas pequenas vitórias é fundamental para a gente ter uma vida mais feliz. E, com certeza, seguindo essa trajetória, esse roteiro, a gente vai cada vez mais construindo em nós esse homem de bem e vai nos aproximando desse modelo que o Mestre Jesus representa para todos nós e que a gente busca incansavelmente. Muito bom. De grão em grão, né? A gente vai chegando lá, né? Passo a passo, sem pressa, né? Trabalhando o que a gente pode. Verdade, Marcos. É bem possível que esse nosso comportamento também de desespero, né, diante dessa lista, tenha até um pouco de egoísmo também, porque ao invés de a gente pensar no outro, né, em ajudar o outro, colocar essa intenção de tornar até o lugar, o ambiente, convivência com as pessoas melhor, a gente acaba pensando na gente. Claro que tem que pensar, né, mas só na nossa evolução, em considerar o outro. E a gente tem que lembrar que a gente vive em sociedade e que qualquer coisinha que a gente faça tem um impacto muito grande. Então, é interessante a gente lembrar disso. E aquela máxima de Jesus, a gente está falando dele, né? Ele fala: amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se a gente ama o próximo desse modo, a gente caminha para mudanças muito, muito importantes, né? Mudanças grandiosas. Legal, Amanda. Eu só gostaria só de ressaltar o último parágrafo, né, do item Homem de Bem. Ele é muito sugestivo para todos nós, que diz o seguinte: essa não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Nesse ponto assusta, né, que ele fala um monte de coisa que a gente está longe de conseguir, ele fala, ainda não é tudo, meu Deus. Só que aí ele termina de uma maneira magistral. Mas todo aquele que se esforça em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Ou seja, para nós, o que é importante? Esse esforço de cada dia buscar ser melhor. É o esforço de tentar fazer aquilo que é certo. É estar no caminho do esforço que vai nos abrir cada vez mais essa picada no meio dessa floresta e fazer com que a gente chegue mais rápido nesse homem de bem que a gente tanto deseja. É o verdadeiro espírita, né, que o Emmanuel também comentou. O esforço é a palavra, né?
Isso que é importante. Verdade. Bom, gente, tenho notícias ruins. Infelizmente, chegamos ao fim dessa edição do Degcast. E aí a gente quer agradecer de coração a presença de vocês, né, Manuel, José Augusto, muito obrigada mesmo. O papo foi, assim, muito, muito interessante, tivemos muito aprendizado, muitas reflexões, foi muito importante. E sempre falar, né, de Jesus, aprender um pouco mais sobre Jesus é sempre muito edificante. Eu só tenho a agradecer aí a vocês, o carinho, a oportunidade, foi maravilhoso mesmo. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Feliz Natal para todos nós. Que Jesus nos envolva na sua paz, na sua luz, nesse amor, e que essa data tão mágica, tão maravilhosa, acenda no nosso coração um pouquinho mais a chama da paz, da esperança, da confiança, da fé que a gente precisa aí para esse 2021 que está se aproximando, para vencer os desafios que nos são colocados. Um beijo grande no coração de todos. Muita paz. Eu queria agradecer muitíssimo essa oportunidade, foi um momento muito gostoso, e rogar para todos nós, né, que Jesus menino, que nasça pequeno em nossos corações, que a gente possa envolvê-los nos panos dos nossos conhecimentos, do nosso carinho, e caminhar com eles junto ao nosso crescimento espiritual. Muita paz para todos nós. E eu queria agradecer também, né, Amanda, a todo mundo que está nos escutando ainda, né? Você que está aí ainda escutando a gente, guerreiro. Muito obrigado, tá, gente? Queria agradecer também, né, os comentários, né, galera que comenta lá, né, que manda pergunta pra gente lá no @10deamejf, né, no nosso Instagram, né? A sua participação é muito importante pra gente, tá? A gente agradece muito. E se esse foi seu primeiro Degcast, não precisa ficar acanhado. Pode seguir a gente lá no Instagram, que a gente sempre faz uma enquete, uma caixinha de perguntas sobre o Degcast. A gente também aceita sugestões, comentários, são sempre bem-vindos. Fiquem à vontade para interagir conosco lá na nossa página. Pode ter certeza que a gente lê tudo que vocês colocam lá, tá bem? Então até a próxima, pessoal!